odonconcurseiro e odonconcurseira, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Michele Ribeiro, sou doutora em Clínica Odontológica pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, ministro a disciplina de Imunologia aqui no Odonconcursos e hoje a gente vai dar continuidade às aulas de Odonto Legal com a aula intitulada Perícia, Auditoria e Documentação Odontológica. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a perícia e a auditoria odontológica e a documentação que é necessária para o bom funcionamento da profissão de cirurgião dentista. Vamos lá? A resolução do Conselho Federal de Odontologia de número 20, de 16 de agosto de 2001, normatiza as perícias e auditorias odontológicas em sede administrativa. De acordo com essa resolução, o perito é o profissional que vai ajudar em decisões de tribunais e órgãos administrativos quando eles precisarem de qualquer informação técnica. E ele faz isso criando um documento chamado laudo técnico, que é como se fosse um relatório super detalhado. Esse perito, ele é acionado quando o juiz pede ou então quando o Conselho de Odontologia determina isso. E ele não pode, de forma alguma, tomar partido de ninguém, de nenhuma das partes. Ele deve ser completamente neutro. Para criar o laudo, o perito analisa minuciosamente diversas coisas que estão ali relacionadas àquele atendimento, àquele serviço que foi prestado. Como, por exemplo, os exames clínicos, as radiografias, as fotos, os modelos dentais, tanto de gesso quanto aqueles modelos escaneados. Eles podem analisar também atestados que foram realizados durante o atendimento e diversos outros documentos que estejam relacionados ao caso. E é importante a gente destacar que o perito deve se manter sempre imparcial. E ele deve sempre dizer de onde veio cada informação que ele usou, mantendo tudo de forma extremamente transparente. Esse é um princípio básico do trabalho do perito, é a transparência. Então, o artigo 3º dessa resolução reforça ainda mais essas atribuições específicas do perito, reiterando, ou seja, reafirmando que o laudo técnico deve ser executado com a máxima imparcialidade e o perito deve responder estritamente aquilo que é necessário, sem emitir qualquer tipo de opinião pessoal, devendo estar sempre baseado nos fundamentos científicos, citando as suas fontes. Então, o perito, ele vai sempre prestar serviços ali na esfera judicial, seja no âmbito civil, criminalista, trabalhista ou inclusive administrativo. E dentre os objetivos da perícia odontológica estão, por exemplo, identificar a identidade de uma pessoa viva ou uma pessoa morta, ou até mesmo de uma ossada, através ali das características dentárias. Avaliar, por exemplo, a existência e a extensão de danos bucais que foram causados por acidentes, por violência ou até mesmo por erro profissional. Estimar a idade de uma pessoa através dos métodos odontológicos, verificar a capacidade laboral de um trabalhador que tenha sofrido algum trauma ou doença bucal, ou seja, o que é verificar essa capacidade laboral? É ver se o trabalhador tem ainda condições de continuar exercendo a sua função. E como eu falei, uma das funções também é a elaboração do laudo pericial, que é o documento que vai ter todas as informações que são pertinentes à função do perito, que são pertinentes ao caso que esse perito está auxiliando. Já o auditor é o profissional que é concursado ou que foi contratado por uma empresa prestadora de serviços odontológicos, seja ela pública ou privada. E essa empresa, ela geralmente vai necessitar de auditoria odontológica permanente para verificar se o serviço está sendo feito e executado de maneira correta e com a qualidade técnica científica pelos profissionais que trabalham para essas empresas. O auditor, ele deve seguir as normas da empresa para a qual ele presta esse serviço e deve sempre observar se essas normas estão de acordo com o Código de Ética Odontológica. E caso esteja em desacordo, ele deve se recusar a cumprir.
E dentre as suas funções estão realizar a auditoria corretiva, aplicando medidas técnicas e administrativas para corrigir, por exemplo, a cobrança de procedimentos indevidos ou equivocados. E a ideia aqui é garantir que essa cobrança desses procedimentos odontológicos seja feita da maneira correta, corrigindo qualquer equívoco por meio dessas auditorias e ajustes nos processos administrativos. E isso vai beneficiar tanto os pacientes, garantindo que eles paguem só realmente pelo que foi realizado, pelo serviço que foi realizado, e também os profissionais de saúde, garantindo que eles recebam corretamente pelos serviços que foram prestados. Outra função ainda é efetuar a auditoria prévia quando for determinado pela empresa e analisar o plano de tratamento inicial que foi proposto. E ele tem que guardar também uma cópia desse plano de tratamento inicial em um arquivo próprio. Por quê? Porque ele também pode efetuar uma auditoria final. E nessa auditoria final, ele vai verificar se o resultado que foi proposto no plano de tratamento foi realmente alcançado. Uma outra função é assessorar a empresa em todas as questões legais e administrativas que tenham relação com a assistência odontológica, analisando, por exemplo, as críticas, as reclamações, as sugestões, as reivindicações dos usuários, das operadoras e da rede prestadora de serviço. E dessa forma, esse auditor vai ser o elo entre o núcleo administrativo da empresa e o núcleo técnico, o núcleo assistencial. O cirurgião dentista, na função de auditor ou de perito, ele se obriga a manter o sigilo profissional, devendo sempre que necessário comunicar através de relatório as suas observações, conclusões e recomendações, sendo que é proibido realizar qualquer tipo de anotação no prontuário do paciente. Além disso, também é vedado, ou seja, também é proibido ao cirurgião dentista que exerça a função de auditor ou de perito divulgar as suas observações, conclusões ou recomendações, exceto por justa causa. E quais são essas situações de justa causa que o Código de Ética Odontológica prevê? São a notificação compulsória de doença, a colaboração com a justiça nos casos que estão previstos em lei, a perícia odontológica nos seus exatos limites, ou seja, tudo que faz parte daquela perícia que ele está realizando, a estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos, ou seja, ele precisa de alguma forma divulgar, não divulgar na mídia, não é isso, mas ele precisa divulgar ali ao CRO ou ao juiz, ao corpo jurídico ou até mesmo à sua equipe assistente, ele precisa divulgar algum fato que vai auxiliar na defesa do profissional que está envolvido naquela ação judicial, por exemplo. Uma outra condição é a revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz, ou seja, quando ele precisa falar, comentar algo ali daquele prontuário com o responsável pelo paciente, ele pode fazer isso. Não é uma infração ética, porque o paciente ele não é responsável por si. Ele está sujeito à responsabilidade de outra pessoa. O perito ou auditor também não pode, no seu relatório, exagerar ou omitir fatos que sejam decorrentes dos exercícios de suas funções. Ou seja, no laudo técnico, ele não pode nem omitir qualquer informação que ele encontrou durante a perícia, nem exagerar. Ele também não pode exagerar qualquer tipo de informação encontrada durante a perícia. Lembrem que ele deve ser sempre imparcial e transparente. Então, ele deve reportar aquilo, relatar aquele fato, sempre na mais fidelidade possível, na maior fidelidade possível. Igualzinho como ocorreu, como ele encontrou. Ele pode ainda solicitar por escrito ao cirurgião dentista assistente qualquer tipo de esclarecimento. Então, por exemplo, ele estava ali avaliando um prontuário de um atendimento que aconteceu. E o dentista assistente, que é justamente o dentista que fez o atendimento ao paciente,
não deixou tão claro alguma atitude, não deixou tão claro algum procedimento que tenha sido realizado. Então, o perito ou o auditor, ele pode solicitar esclarecimentos quanto a isso por escrito. Ele tem ainda o direito de acessar toda a documentação necessária, desde que isso seja feito in loco, ou seja, dentro da empresa. Então, é proibido retirar os prontuários da instituição ou fazer cópias desses prontuários. Porém, existe uma exceção a essa proibição de cópia. Então, por exemplo, se houver qualquer indício de irregularidade durante o atendimento do paciente e que precise ser comprovada através da análise do prontuário, o perito ele pode fazer cópias exclusivamente para anexar ali no seu relatório, no seu laudo técnico científico. Se for necessário, ele também pode examinar o paciente, desde que esse paciente ou o representante desse paciente deem autorização. E ele só vai poder acompanhar procedimentos que vão ser realizados no paciente desde que ele seja autorizado, ou pelo próprio paciente ou seu representante legal, ou pelo cirurgião dentista assistente. O auditor ou perito, ele deve estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Odontologia. E se ele for realizar uma perícia fora do seu distrito, da sua jurisdição de atuação, ele deve comunicar ao CRO desse local onde ele vai realizar essa perícia ou essa auditoria. Então, por exemplo, eu estou inscrita no Conselho Regional de Odontologia da Bahia, mas eu fui nomeada judicialmente para prestar o serviço de perita em uma ação que está acontecendo no uma ação que está acontecendo no estado de Sergipe. Mas eu não estou inscrita no Conselho Regional do Estado de Sergipe. Só que para fazer uma ação, para fazer participação em um serviço, em uma perícia só, eu não tenho necessidade de me inscrever só para isso. Eu posso comunicar ao CRO, tanto ao CRO que eu estou inscrita, quanto ao CRO do lugar que eu estou indo. Porque esse serviço ele é executado de forma eventual, ele não é um serviço permanente. Então, eu comunico a ambos os conselhos regionais de odontologia e consigo, então, realizar a minha perícia. E a empresa que presta serviço de auditoria ou de perícia e os seus responsáveis técnicos devem estar registrados no CRO da jurisdição onde seus contratantes estiverem atuando. Por que aqui é diferente? Porque a gente está falando de empresa e de responsável técnico. Então, eu, pessoa física, eu, cirurgiã dentista, como prestadora de serviço de perícia ou de auditoria, eu posso simplesmente comunicar ao CRO de onde estou indo, porque esse é um serviço eventual. Mas uma empresa que está sendo contratada, não. A empresa que está sendo contratada, ela precisa estar registrada no CRO de onde o serviço vai ser executado, porque ela está oferecendo os seus serviços para isso. E caso o perito ou o auditor tenha conhecimento de alguma empresa prestadora de serviço que não esteja inscrita no CRO, é de responsabilidade dele falar, informar ao CRO que essa empresa não está regularizada. Ainda, na função de auditor ou perito, o dentista deve sempre se identificar de forma clara em tudo aquilo que ele for fazer, fazendo constar sempre o número de seu registro no CRO. Então, qualquer coisa, qualquer documento, qualquer visita que esse dentista, na função de auditor ou perito, for realizar, ele tem sempre que se identificar e mostrar a sua inscrição, o seu número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia. Além disso, ele também deve apresentar-se ao diretor técnico ou o diretor substituto da unidade que ele vai começar a trabalhar antes de iniciar as suas atividades. E esse diretor deve garantir ao perito ou ao auditor todas as condições para o bom desempenho de suas atividades, bem como o acesso a todos os documentos que são necessários para o desempenho da função desse auditor, sob pena de responder ética ou administrativamente pela omissão. Ainda, o dentista auditor
Se ele encontrar qualquer tipo de irregularidade na execução do serviço ou do tratamento que foi feito no paciente, ele tem que comunicar esse fato por escrito ao dentista assistente, ou seja, aquele que realizou o atendimento. E tem que solicitar os esclarecimentos que são necessários para fundamentar as suas recomendações. E é proibido, na função de auditor ou de perito, transferir a sua responsabilidade para qualquer outro profissional, mesmo aqueles que fazem parte da equipe do perito e do auditor. Também não cabe ao auditor aplicar qualquer tipo de punição ao dentista assistente ou à instituição de saúde. O papel dele é de apenas recomendar medidas corretivas no seu relatório. Então, não é ele que vai lá aplicar qualquer tipo de punição. Ele vai recomendar as medidas que devem ser adotadas através do seu relatório. Além disso, fica estabelecido que o perito ou o auditor precisa ter conhecimento técnico e humanístico, ou seja, ele precisa de embasamento teórico e científico e deve também compreender e considerar os aspectos culturais, sociais e éticos que estão envolvidos naquela perícia ou naquela auditoria que ele está fazendo. Ele deve também ter uma boa formação moral, ser discreto, ser íntegro, imparcial, moderado e demonstrar dignidade profissional em todas as situações. Além disso, é muito importante evitar fazer qualquer tipo de comentário sobre o trabalho que está sendo auditado ou periciado, seja na presença de colegas ou na presença de qualquer outra pessoa. Quem não seguir essas diretrizes está sujeito às penalidades previstas no Código de Ética Odontológica. É ainda proibido ao perito ou auditor fazer qualquer tipo de comentário ou observação do serviço que foi executado para o paciente. Então, ele não pode comentar com o paciente se ele acha que aquilo que foi realizado foi feito de forma incorreta. É proibido fazer isso. Ele deve relatar isso à empresa que contratou ou ao juiz ou à equipe jurídica que o nomeou para aquele serviço. Também é proibido indicar qualquer outro profissional para realizar o tratamento. E nesses casos em que ele percebe que existe algo errado ali, ele percebe que alguma coisa foi realizada de forma incorreta, ele tem que se comunicar com o cirurgião dentista assistente, tanto pessoalmente como por correspondência por escrito, de preferência por escrito, porque aí ele tem uma prova daquilo que foi conversado, ele consegue ter uma prova física daquilo que foi informado ao dentista assistente. E essa comunicação por correspondência ela tem que estar assinada e em envelope lacrado de forma codificada para que o sigilo sobre a informação seja preservado. E ainda cabe ao perito ou auditor glosar com L, minha gente, glosar, ou seja, rejeitar os serviços que não foram executados em conformidade com as normas e não estão devidamente justificados. E é proibido que na função de auditor o dentista receba qualquer tipo de remuneração ou de gratificação que esteja vinculada a essa glosa do procedimento. Então, ele não pode receber dinheiro para rejeitar procedimentos que foram executados, porque já houveram relatos de profissionais que recebiam gratificações financeiras para rejeitar procedimentos que já tinham sido realizados, impedindo dessa forma o pagamento dos procedimentos por parte dos planos de saúde odontológicos. Então, é proibido receber qualquer tipo de gratificação, seja ela financeira ou não, para realizar essa rejeição, essa glosa dos procedimentos. E o profissional que está ali exercendo a função de perito ou de auditor, ele não pode de forma nenhuma ser conveniado ou credenciado da empresa contratante. Então pense aí no exemplo. Eu, Michele, sou cirurgiã dentista, assistente, estou ali fazendo atendimento odontológico na empresa X. E aí, essa empresa X, ela precisa que seja feita uma auditoria ali dentro, ela precisa que sejam checados os procedimentos, os prontuários dos pacientes, precisa de um serviço de auditoria.
E aí eu vou lá e ofereço os meus serviços de auditora para a mesma empresa que eu estou trabalhando. Então é proibido, não pode, porque isso é conflito de interesses. Quando o perito for nomeado pelo tribunal ou por qualquer outro órgão administrativo, ele precisa primeiro informar quanto vai custar essa perícia. E ele pede que seja feito um pagamento antecipado, depositando um valor em uma conta judicial ou administrativa. Isso é feito como uma garantia de que ele vai receber os seus honorários pelo trabalho que foi realizado. Se a perícia tiver um caráter social ou beneficente, ou seja, eu estou fazendo isso pro bono, eu estou fazendo isso sem cobrar nada, sem nenhum pagamento financeiro, nenhuma restituição financeira, o Conselho Regional de Odontologia ele pode resolver essas questões relacionadas a essas perícias conforme decidido pelo presidente do CRO. Então, quem vai definir essas perícias pro bono é o Conselho Regional de Odontologia por meio do seu presidente. Se houver qualquer dúvida ética entre o cirurgião dentista, que é perito ou auditor, e o dentista assistente, é função do CRO constituir uma comissão especial que vai analisar essa situação e tomar as devidas providências em relação a ela. E na comunicação entre o perito auditor e o dentista assistente, deve ser utilizado um código, que é o Código de Procedimentos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos. Esse código ele vai ser formado pela notação dentária de 2 dígitos, ou seja, o número que corresponde ao dente, à unidade do dente, a identificação da face dentária pela inicial de seu nome e as 3 primeiras letras do verbo que determina a intervenção que vai ser feita. E não necessariamente isso precisa ser feito nessa ordem. Então, por exemplo, no meu laudo pericial, eu preciso relatar uma restauração em resina fotopolimerizável de classe 2 no primeiro molar superior direito. Para isso, eu preciso utilizar aquele Código de Procedimentos da Comissão Nacional. Então, aqui em rosa, nós temos o Código de Procedimento da Comissão. Esse código ele vai ser encontrado numa tabela que tem todos esses procedimentos descritos. Depois disso, eu preciso identificar a minha intervenção com as 3 primeiras letras do verbo. Então, eu fiz uma restauração. Então, aqui, res, de restauração. Eu preciso também informar a notação dentária de 2 dígitos, está aqui em azul o 16, que é o primeiro molar superior direito, e a face em que eu realizei essa intervenção. Como é uma restauração de classe 2, ela pode ter sido feita na mesial ou na distal. Logo, essa daqui que eu estou reportando, ela foi realizada na face mesial. Então, a informação ela consegue ser passada de forma clara do dentista que está ali fazendo o seu papel de perito ou de auditor para o dentista assistente. O Código de Ética Odontológica ainda prevê as infrações éticas relacionadas às auditorias e perícias. E essa parte está muito bem explicada e detalhada na aula de Código de Ética parte 1, que está aqui na plataforma do Odoconcursos. Vamos agora falar então sobre a documentação odontológica. Então, é uma obrigação inegociável que o cirurgião dentista mantenha sempre organizada a documentação odontológica dos seus pacientes. E isso nunca deve passar batido. A gente sempre tem que deixar tudo muito bem organizado. Além de deixar essa rotina mais ágil na hora de fazer o atendimento, esses arquivos também são registros legais, como a gente acabou de ver. O prontuário do paciente ele é um registro legal que pode ser acessado durante uma auditoria ou de uma perícia. Então é super importante que a gente mantenha isso sempre de maneira mais organizada possível. E de acordo com o Código de Ética Odontológica, no artigo 8, é dever do cirurgião dentista elaborar e manter atualizados os prontuários de acordo com as normas, incluindo os prontuários digitais. Então, é essencial a gente tomar consciência, o dentista tomar consciência sobre a criação de bons arquivos e inserir esse processo como uma parte obrigatória da rotina de atendimentos. E quais são esses documentos necessários? Existem 2 tipos. São os documentos fundamentais e os documentos suplementares.
Os documentos fundamentais são aqueles que devem acompanhar todo e qualquer atendimento prestado, como, por exemplo, a ficha clínica. Ela é obrigatória em todo atendimento. Já os documentos suplementares são aqueles que podem ser elaborados apenas se necessário, como, por exemplo, uma prescrição medicamentosa. Nem sempre a gente vai precisar prescrever algum medicamento, então ele não vai ser obrigatório. Porém, a gente pode prescrever quando necessário. Então, ele é um documento suplementar. Então, como a gente viu, a ficha clínica é o principal documento do paciente. E esse arquivo ele deve conter a identificação do profissional e do paciente, a anamnese, o exame físico, o plano de tratamento e a evolução e qualquer tipo de intercorrência durante o tratamento. O Código de Ética Odontológica exige que nos documentos conste o nome do profissional, da profissão e o número da inscrição no CRO, como podemos ver aqui nessa imagem. E para que esse cadastro seja feito de acordo com as exigências legais, é essencial que a ficha contenha na parte de identificação do paciente o nome completo, o número do RG e do CPF, a data de nascimento, a naturalidade e a nacionalidade desse paciente, o estado civil, o gênero e o endereço residencial e ou profissional. No caso de pacientes que são menores de 18 anos ou de pessoas que necessitam de um representante legal, devem ser registrados também os dados desse responsável. E se o paciente for atendido por convênio ou algum tipo de credenciamento, é necessário registrar as informações sobre a empresa mantenedora e a identificação do segurado. A anamnese faz parte da ficha clínica e é fundamental para planejar um bom atendimento, traçar também diagnóstico de forma correta e garantir a segurança do paciente. E apesar de haver diversas fichas que a gente já consegue comprar prontas, o ideal é sempre tentar deixar esse processo da anamnese o menos automático possível e o mais personalizado possível, de acordo com o histórico desse paciente. Então, os dados que são essenciais na parte de anamnese da ficha clínica são uma identificação mais resumida desse paciente, a queixa principal, o histórico da doença atual, o histórico de saúde e o histórico familiar e também informações sobre os hábitos e os vícios que esse paciente traz consigo. O exame físico, ele é dividido em intraoral e extraoral. E durante esse exame físico extraoral, a gente tem que observar a simetria, a presença ou não de alteração de cor, a textura da pele, se existem linfonodos palpáveis ou não, ou qualquer outra alteração que consigamos perceber. Já o exame físico intraoral, nós vamos avaliar mucosa, língua, palato, lábios, dentes e qualquer estrutura paradental. Essas informações elas têm que ser anotadas de forma muito detalhada no odontograma do paciente. Então, todas essas informações que a gente consegue pegar durante a anamnese e exame físico, elas têm que estar o mais detalhadas possíveis. Um outro ponto importante da ficha clínica é o plano de tratamento, porque é nesse plano de tratamento que vai estar escrito todos os passos que vão ser adotados durante os procedimentos. E tudo isso tem que estar explicado da forma mais cuidadosa possível para o nosso paciente. Porque esse paciente ele precisa estar ciente de tudo que vai ser feito. Então, além de descrever todo o plano de tratamento, a gente precisa que o paciente leia e assine o termo de consentimento livre e esclarecido, ou ele ou seu responsável, obviamente. Porque é nesse termo de consentimento livre e esclarecido que ele aceita e se compromete com o tratamento que está sendo proposto. E o documento de evolução e intercorrência é como se fosse um diário dos procedimentos e tratamentos. Então, nesse documento, que é esse aqui que a gente está vendo aqui na imagem, a gente precisa anotar todos os detalhes de todas as coisas que estão sendo feitas, descrever tudo detalhadamente. Então, hoje, segunda-feira, terça-feira, dia tal, coloca lá a data. Foi realizada a restauração utilizando resina composta da marca tal,
no dente tal, face tal, cor tal, e a gente precisa assinar isso ao final dessa evolução e colocar o paciente para assinar também, porque a assinatura do paciente nessa fase atesta que aquele procedimento foi realmente realizado. E os documentos suplementares, como o nome já diz, eles surgem como um apoio e só quando houver a necessidade de serem utilizados. Porém, é crucial que eles também sejam organizados e guardados, porque já que eles foram criados, eles vão servir de suporte ao documento principal, que é a ficha clínica. As receitas também são muito importantes, as prescrições são importantes. Por isso que é necessário guardar uma cópia com você. Então, você fez uma prescrição digital, fez para um paciente, aí o paciente seguinte apareceu e você vai só editar aquela prescrição para imprimir uma nova. Antes de editar aquela prescrição e imprimir uma nova, salve um arquivo daquela prescrição junto ao prontuário do paciente. Nunca delete, perca ou substitua uma prescrição que foi feita para um paciente, porque isso é uma informação muito relevante. Também é competência do dentista fornecer um atestado ao paciente quando necessário, até mesmo para abonar algum tipo de falta no emprego, como acontece nos casos de cirurgias mais complexas, em que o paciente precisa ficar de repouso por algum tempo em casa. E sempre, da mesma forma que a prescrição, sempre tem que ficar uma cópia desse atestado nos arquivos odontológicos. E esse atestado, ele tem que ter a identificação do paciente, o objetivo do atestado detalhado, ou seja, ele está sendo usado para abonar falta no emprego, escreve que ele está sendo utilizado para ser apresentado na empresa que o paciente trabalha. É importante também colocar o horário e a data em que esse paciente esteve no consultório. E por que o horário exato? É sempre bom a gente colocar o período. Chegou tal hora, saiu tal hora. Porque a gente não viu ninguém nascer. A verdade é essa. A gente não viu ninguém nascer. A gente não sabe se esse paciente saindo ali do nosso consultório pode cometer um crime na rua. Então, se a gente não coloca a data e o horário exato em que esse paciente esteve em atendimento, esteve dentro do nosso consultório, ele pode alegar, durante uma defesa judicial, por exemplo, que estava em tratamento odontológico no momento do crime, no momento do fato. E se não tiver isso detalhado no nosso atestado, não tem como a gente provar que não é. Então, acaba que acoberta alguma coisa ilícita que esse paciente possa ter feito. Então, é sempre importante se resguardar colocando o horário em que o paciente estava em atendimento. Caso seja solicitado pelo paciente que a gente inclua o motivo, o diagnóstico nesse atestado, isso deve ser feito usando o CID-10, porque a gente não pode revelar os procedimentos ou o diagnóstico do paciente. Então, isso é feito através de uma codificação. Tudo bem que a gente sabe que o CID-10 hoje ele está disponível na internet para qualquer pessoa consultar. Mas, sendo uma exigência do paciente, sendo um pedido do paciente que a gente coloque esse CID, a gente vai colocar na forma codificada. E no final do atestado é importante ter a data, o local, a assinatura do paciente e do cirurgião dentista, com o nome completo do profissional e o seu registro no CRO. Apesar de não ser obrigatório, a gente pode elaborar um contrato de prestação de serviço, porque isso pode servir como uma proteção adicional, além de ser útil também com relação a pacientes que são inadimplentes. Então, o ideal é que cada uma das partes, ou seja, tanto o dentista quanto o paciente, tenha uma cópia assinada desse contrato de prestação de serviços, porque isso gera uma obrigação. A obrigação tanto do paciente de realizar o pagamento pelo contrato assinado, pelo serviço que foi contratado, quanto pelo dentista de executar aquilo que foi contratado pelo paciente. Um outro exemplo de documentos suplementares são os exames complementares, como, por exemplo,
as radiografias, os exames laboratoriais, modelo de gesso, fotografia, principalmente aquelas dos consultórios de ortodontia. Então, qualquer que seja o documento suplementar, o exame complementar, ele deve ser guardado de forma muito cautelosa, para que não seja danificado e nem perca a sua validade legal. Esses exames eles devem estar sempre identificados e registrados na parte ali daquela evolução e intercorrências da ficha clínica, tá? E um lembrete importante é que a documentação odontológica ela pertence ao paciente. Porém, durante o tratamento, ela fica sob a guarda do dentista, já que ele necessita dessa documentação para fazer os planejamentos e as anotações necessárias durante as consultas. Porém, se houver qualquer exigência por parte do paciente em levar essa documentação, se ele não quiser deixar de forma alguma com o cirurgião dentista em consultório, é preciso que seja elaborado um termo de responsabilidade sobre esse arquivo, porque a gente se exime da responsabilidade de extravio ou dano a essa ficha clínica e a esses exames complementares. E por quanto tempo o cirurgião dentista precisa guardar esses documentos? Por quanto tempo esses documentos gerados durante o atendimento precisam ficar armazenados? Gente, é para sempre. O Código de Ética, ele prevê a guarda vitalícia, o armazenamento vitalício dessas informações. Então, a gente precisa ter isso muito bem organizado, porque se passar 20 anos e aparecer uma ação judicial sobre um paciente que foi atendido há 20 anos atrás, a gente precisa ter toda a documentação para apresentar nessa ação judicial. Então, organização é a palavra-chave na hora de gerar e de armazenar essa documentação odontológica. Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. E assim encerramos essa aula da disciplina de odontologia legal. Vocês podem encontrar o material suplementar dessa aula aqui na própria plataforma em PDF, tá bem? Um beijo e até a próxima aula.